Unova é a região principal da geração 5. É o cenário de Pokémon Black White e Pokémon Black 2 e White 2. Foi a quinta região da série principal a ser introduzida. Unova está longe das outras 4 grandes regiões, e os Pokémons que habitam Unova são diversos e diferentes das demais regiões. Na coluna de seu diretor, Junichi Masuda, sugeriu que a origem geográfica e social de Unova se inspira na área metropolitana da cidade de Nova York. Embora seja geograficamente baseado na cidade de Nova York, inspira-se em seus marcos de todo o estado de Nova York, que apresentam uma mistura de locais rurais e áreas urbanas, bem como cidades fabris e complexos industriais. O nome japonês de Unova, Ishu, é derivado da palavra japonesa para uma variedade. De acordo com o diretor do jogo, Masuda, isso é para expressar que, embora a região seja diversa em espécies e raças, elas são todas iguais e criaturas vivas quando vistas à distância. O nome inglês da região provavelmente vem das palavras latinas unum ou da palavra espanhola uno para um e nova, novo. Também pode ser derivado de United, considerando sua base na maior cidade dos Estados Unidos. Também soa como parte da frase United States of America. E embora a parte de Unova seja geograficamente baseada em Nova York, os criadores da região tomaram algumas liberdades em relação às áreas circundantes. Uma das maiores cidades de Unova, Castilha, é baseada em Lower Manhattan, mas ao norte imediato de Castilha é, em oposição a uma metrópole contínua como na vida real, um vasto deserto. Nimbasa, que fica ao norte de Castilha, poderia ser uma referência a Broadway, localizada em Manhattan. Nacreen, com seus armazéns restaurados, é uma reminiscência dos lofts onipresentes em Williamsburg, no Brooklyn. A divisão de Unova também pode ser uma referência aos bairros de Nova York. A Sky Arrow Bridge é uma referência a Brooklyn Bridge, que liga Brooklyn a Manhattan. O Battle Subway é uma referência ao New York City Subway, que é o sistema de transporte público mais extenso do mundo, bem como um dos mais antigos. Eventos mitológicos. Na mitologia, Unova foi criada unindo os povos guerreiros da Terra por heróis gêmeos. Eles usaram um único dragão há mais de 2500 anos. Os irmãos começaram a discutir sobre suas crenças. O irmão mais velho buscava a verdade, e o irmão mais novo buscava ideais. Seus argumentos dividiram o único dragão em Reshiram, que ficou ao lado do irmão mais velho, e Zekrom, que ficou ao lado do irmão mais novo. Como ambos nasceram do mesmo dragão, nenhum poderia derrotar o outro, e os irmãos declararam que não havia lado certo. No entanto, eventualmente seus filhos continuaram a luta, e ambos os dragões começaram a lutar novamente, destruindo a região de Unova com seus poderes de fogo e relâmpago antes de desaparecer. Algum tempo depois que o dragão original foi dividido em Reshiram e Zekrom, um dos dois irmãos e seu respectivo dragão criaram o Castelo das Relíquias, que era a sede de uma nova civilização para pessoas e Pokémon. Também, em um ponto desconhecido no passado distante, uma guerra civil eclodiu em Unova, que causou um intenso incêndio florestal. Os Pokémon que viviam na floresta ficaram presos, embora felizmente as espadas da justiça tenham vindo para salvá-los. Terrakion, que afastou as pedras que bloqueavam a rota de fuga, Virizion, que usou seus movimentos ágeis para proteger Pokémons de chamas iminentes, e Cobalion, que liderou os assustados Pokémon fora da floresta. Esses Pokémon mais tarde se tornariam responsáveis por acabar com a guerra antes de desaparecerem nos mitos. De acordo com a lenda da cidade de Lacunosa, há muito tempo, um grande meteoro veio do céu, contendo um monstro aterrorizante. Foi dito que, à noite, o monstro apareceria na cidade junto com os ventos frios e levaria humanos e Pokémon para comê-los. Os moradores da cidade cercaram a cidade de Lacunosa em um muro para manter o monstro fora, e uma regra foi então estabelecida da cidade que proibia qualquer pessoa de sair à noite e encorajava as pessoas a ficarem em suas casas. Embora os moradores não acreditem mais nessa velha história, eles ainda ficam dentro de suas casas à noite até hoje. O lendário monstro, Kyurem, era realmente o terceiro Pokémon remanescente criado quando o dragão primordial se dividiu em 2. Uma lenda diz que Thundurus e Tornadus uma vez correram por Unova,
rasgando as terras com seus respectivos poderes de controle do clima, não se importando com assentamentos e criaturas em seu caminho. Disse que Landorus, vendo a destruição maciça que a dupla trouxe para a região e seus habitantes, os puniu para que nunca repetissem suas ações. Meloetta uma vez entreteve o povo de Nova com música e dança, mas quando a tristeza encheu o coração das pessoas, ela perdeu essa melodia e seus sapatos vermelhos. Histórico datado. 3.000 anos antes dos eventos de Pokémon Black e White, os itens Relic foram criados. 2.500 anos antes dos eventos de Pokémon Black e White, o Relic Castle estava florescendo e o Darmanitan na frente dele adormeceu. 200 anos antes, uma família ultra rica comprou e nomeou Liberty Garden. 200 anos antes, a Village Bridge foi construída depois que o rio local rompeu suas margens, inundando o assentamento que existia anteriormente. 100 anos antes, os armazéns de Nacrene foram construídos. 100 anos antes, Clink começou a aparecer em Chargestone Cave. E 50 anos antes, Eldian foi visto pela primeira vez quando apareceu de longe no deserto. Na história contemporânea, um presente contendo 3 Pokémon iniciais, um para Tyrion, Bianca e Hilda, foi enviado para a casa de Hilda em Novema Town pela professora Juniper, a pedido de suas mães, para que cada um pudesse iniciar sua jornada Pokémon. Viajando pela região de Unova, desafiando cada um dos 8 ginásios para coletar emblemas, e eventualmente alcançar a Liga Pokémon. Durante as suas viagens, Hilda encontrou e lutou com os membros da equipe Plasma, muitas vezes, incluindo seu rei, Anne, e encontrou a misteriosa Tríade das Sombras, com eventos chegando no auge na Dragon Spiral Tower, onde Anne conseguiu capturar um dos membros do trio Tal e convidou Hilda para enfrentá-lo, depois de terem derrotado a Liga Pokémon e ressuscitado o dragão complementar na Lightstone ou Darkstone. Ao recuperar a pedra apropriada do Museu Nacrene e derrotar a Elite Four, Hilda chegou à sala de campeão, onde Anne estava esperando por eles, tendo acabado de derrotar o próprio campeão, Alder. Anne então convocou seu castelo, que surgiu da terra ao redor da Liga Pokémon. A equipe Plasma trabalhou incansavelmente por anos antes de construir a fortaleza em torno da Liga Pokémon, bem debaixo do nariz deles, sobrecarregando os Pokémon que lhes foram dados por treinadores que eles haviam manipulado emocionalmente para fazê-lo para esse propósito. Anne então convida a Hilda para entrar no castelo para lutar contra ele, a fim de testar a força de suas convicções. Ao entrar no castelo, Hilda é emboscada por todos os 7 sábios, exceto Ghetsis, que planejavam derrotá-los para que o reinado do seu rei não tivesse oposição. Felizmente, Bianca chegou, trazendo com ela todos os líderes de ginásio da região que ela conseguiu encontrar. Os líderes então optaram por envolver os 7 sábios em batalha, em nome de Hilda, para que eles pudessem subir pelo castelo e derrotar Anne. Eventualmente, Hilda alcançou o rei da equipe Plasma na Sala do Trono, onde Anne convocou seu membro do trio Tal, que posteriormente veio colidindo com a parede mais distante da sala. A presença de Reshiram ou Zekrom então ativou a pedra adormecida do jogador, que emergiu da bolsa e se transformou em sua contraparte, Zekrom ou Reshiram. Este último permitiu que Hilda tentasse capturá-lo, e depois de fazê-lo, Hilda passou a derrotar Anne na batalha que se seguiu. A derrota de Anne para seu oponente fez com que Ghetsis invadisse a sala com raiva, insistindo que Anne era um fracasso completo e uma aberração, e revelando sua verdadeira motivação para a equipe Plasma. Ao separar todos os outros Pokémon de seus treinadores, enquanto o Team Plasma mantinha seus, ele, como líder do grupo, atuando através de Anne, teria sido deixado em uma posição de poder da qual poderia dominar o mundo. No entanto, seus delírios de grandeza foram interrompidos por sua derrota em uma batalha final de Pokémon nas mãos de Hilda, seguida de sua prisão. Anne, no entanto, não foi preso, e posteriormente voou da Terra em Reshiram ou Zekrom para fazer um exame de consciência à luz das revelações de Ghetsis. Ele não foi visto novamente em Unova, mas há um boato de que alguém com uma forte semelhança com Anne foi visto em algum lugar em uma região distante. Hilda então continuou o resto de sua jornada, conseguindo também cobrir o leste de Unova, tornando-se a primeira pessoa a operar com sucesso a Pokétransfer, localizar e ajudar na prisão dos 7 sábios restantes e eventualmente retornar à liga para derrotar o campeão da liga Pokémon, Alder. Depois de algum tempo refletindo, Bianca decide se tornar assistente da professora Juniper, para ajudar em sua pesquisa
e Hilda deixa Unova para procurar Anne. Durante os 2 anos entre os eventos de Pokémon Black White e Pokémon Black 2 Eotil, a construção da estrada entre Castilha e Nimbasa, através do deserto, foi concluída, e um pequeno assentamento foi estabelecido nessa estrada, ou abandonado após antigas ruínas que foram descobertas na areia de escavação. O portão entre a Rota 4 e a cidade de Nimbasa foi ampliado para Joy Avenue. A construção no sul de Driftville foi concluída, com o Pokémon World Tournament tomando lugar do Cold Storage. O fosso do Entralink foi drenado ou secou, e um tipo diferente de entrada agora cresce no centro. História de Black 2 White 2. Nate recebe seu primeiro Pokémon de Bianca em sua cidade natal, Aspertia. Juntamente com o Hug, que espera recuperar o Purloin de sua irmã do Team Plasma, a dupla assume a nova programação de ginásio da região de Unova. Depois que Nate ganha a Legend Badge de Drayden, a equipe Plasma ataca Opelucid, cobrindo a cidade com gelo inquebrável. A Tríade das Sombras aproveita a oportunidade para roubar os Splicers de DNA do ginásio Opelucid. Nate e Hug perseguem a equipe Plasma até a cidade de Humilau, onde depois de ganhar sua insígnia final, a Wave Badge, enfrentam os Zinzolin, Colress e a Shadow Triad, no Giant Chasm. Depois que a Tríade libera Purloin da irmã de Hug, agora em Liepard, Hug diz a Nate para ir em frente e enfrentar o líder do Team Plasma, Ghetsis. Pouco antes de Ghetsis congelar Nate vivo com o Glaciate de Kyurem, Anne voa em Heretian ou Zekrom, salvando-os. No entanto, Ghetsis usa o poder de Kyurem para transformar Heretian ou Zekrom de volta em um Orb. Então, usa os Splicers de DNA para fundi-lo com Kyurem, transformando-se em Kyurem branco ou preto. Nate nocauteia Kyurem, fazendo com que os dois Pokémon do tipo dragão se separem. Então derrota Ghetsis enfurecido. Agradecido, Anne sugere que Nate prossiga para a Liga Pokémon. Atendendo às suas palavras, Nate sobe na Victory Road, derrota a Elite Four e sai vitorioso na batalha com a nova campeã, Iris. Unova é dividida por 2 rios que desembocam em um oceano ao sul dela. Esses rios não podem ser surfados, com exceção do rio logo abaixo da Village Bridge. Ele divide Unova em Península Central e Oriental e uma massa de terra ocidental. Essas 3 massas de terra são conectadas por 5 pontes: Sky Arrow, Driftville, Tubeline, Marvelous e Village. Embora Unova pareça de certa forma mais avançada tecnologicamente do que as regiões anteriores, esse desenvolvimento não está espalhado por toda a região. Existem várias diferenças estéticas na região dependendo da versão. Em Pokémon White e White 2, essas mudanças tornam a geografia mais rural, enquanto em Pokémon Black e Black 2, essas mudanças são mais tecnológicas na aparência. A região de Unova tem uma população total de 949 habitantes, incluindo todas as vilas, cidades e áreas. Após sua introdução na geração 5, foi a maior região em população e atualmente é a 3ª maior região em população. Principais localidades: Nuvema, uma cidade rural cujas brisas do mar dão a sensação de que algo está por vir, tem 10 habitantes. Acúmula. Essa cidade com 30 habitantes oferece excelentes vistas devido às suas muitas colinas. Striaton. Escadas de entrada, construídas em memória de uma antiga casa em um clima mais nevado. Possui 46 habitantes e os líderes de ginásio são Sylan, Chili e Cress. Nacrin. Uma cidade com 54 habitantes estabelecida em armazéns restaurados construídos há 100 anos. A líder do ginásio é Lenora. Castilha. Uma grande cidade com arranha-céus perfurando as nuvens. Possui em média 130 habitantes. O líder local é Berg. Nimbasa. A cidade mais populosa, com 239 habitantes. Movimentada de entretenimento com muitos parques temáticos. A líder é Elesa. Driftvale. Uma cidade portuária que distribui muitas mercadorias e uma porta de entrada para a região de Unova. Possui 70 habitantes e o líder da cidade é Clay. Mistroughton. Tem em média 32 habitantes e legumes são cultivados na pista e transportados por avião de carga. Sua líder é Skyla. Icyhus. No inverno, a cidade fica coberta de neve até onde a vista alcança. Possui 26 habitantes. Seu líder é Bryson. Opelucid. Uma cidade conveniente de mudanças rápidas, ou
uma cidade que respeita a história e valoriza as coisas antigas. Os líderes são Drayden ou Ares, e tem 52 habitantes. Liga Pokémon. Apenas os treinadores que conquistaram todos os ginásios Pokémon podem desafiar aqui. Lacunosa. Uma cidade onde todos honram costumes antigos, vivendo tão metodicamente como um relógio. Tem 16 habitantes. Andela. Um retiro de verão com uma praia cheia de pessoas que curtem as férias de verão. Tem 15 habitantes. Você encontrou seu pior pesadelo aqui. Black City, uma cidade moderna com 45 pessoas e em constante desenvolvimento que atrai pessoas para ela. White Forest, um lugar de generosidade da natureza com 25 pessoas, atrai pessoas que anseiam pela natureza. Anvil, com 13 pessoas, é uma cidade com um pátio ferroviário onde os trens estacionam para uma revisão. Aspertia, uma cidade com 30 habitantes no sopé de altas montanhas onde você pode ver toda Unova. O líder local é Tyrion. Flockisy, com 17 pessoas, é famosa por uma torre de relógio que conta os primórdios da cidade. Virbank, uma cidade muitas vezes coberta por nuvens e fumaça, com 40 moradores muito ativos. Sua líder é Roxy. Lentimas, os 12 habitantes ostentam porcelanas e cerâmicas feitas de argila vulcânica. Humilau, cidade balneária com 32 habitantes, onde os prédios flutuam nas ondas e parecem ilhas. Seu líder é Marlon. Ao contrário das regiões anteriores, as rotas de Unova não seguem o mesmo sistema de numeração, com um salto para 301, mas são numeradas de 1 a 23, em paralelo com o sistema de numeração da região de Kanto, e enfatizando a dissociação de Unova das 4 regiões anteriores. A elite dos 4, de Unova, é composta por Shauntal, Marshall, Grimsley e Caitlyn. E o campeão é Alder, em Black White, e Iris em Black 2 White 2. Algumas curiosidades importantes. Esta é a primeira região que possui mais de 8 insígnias de ginásio catalogadas. É, junto com Galar, a região com mais líderes de ginásio, com 14. É a única região com 2 Victory Roads, e a única cuja National Dex não começa com um Pokémon do tipo Grama. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!